conosco no indescritível instante. O sacerdote, no fundo, julga-se um salvador de consciências, com teorias próprias acerca do inferno e do céu, mas a morte é sempre a ventania arrasadora que lhe arrebata a veste e os símbolos materializados da fé, exibindo-no aos olhos espantados do rebanho que ele pretendera doutrinar e conduzir. Ai de nós, que ouvidamos o mestre seminu sobre o madeiro. Quando a túnica das boas obras não nos agasalha o espírito desiludido, é mister vestir a pesada armadura do remorso, com infinita humildade, para recomeçar o manho da sementeira. Nem sempre, porém, há suficiente provisão de virtude para o serviço renovador, e muitos, quais tigres feridos, regressam aos recôncavos da mata humana, expandindo a revolta e o sofrimento moral, de que se acumularam, em atos de ferocidade, como se lhes fora consolo vingarem outros o pavoroso infortúnio que devem a si mesmos. Dispostos à rebelião, arregimentam as ovelhas frágeis, sob o mesmo critério do números, criando legiões atormentadas que, intangíveis, povoam os templos com espectros de dor, miséria, ignorância e desespero, nutrindo e exacerbando as velhas angústias do povo. Não nos deteremos, porém, no analisar essas legiões sombrias e tristes, prostradas na sombra, senão que nos valemos da oportunidade que se oferece para alertar algum irmão onerado de compromissos graves, considerando que, incontestavelmente, a Igreja não pode modificar sua organização de um dia para outro. Que lucro se abalançaria a demolir um velho cais, sem haver antes levantado outra edificação à altura das necessidades comuns, simplesmente porque se aperfeiçoara a técnica de engenharia? Que precipitado doutrinador violentará o espírito da criança, impondo-lhe os conhecimentos de um sábio? Nada é proveitoso à vida, sem trabalho ou sem preparação. Ao nosso parecer, não vale esbarrondar na instituição católico-romana a golpes de anticlericalismo. O duelo não cura, se não aviva os arranhões da honra, em qualquer caso invertendo a existência dos contendores. Que existiram e ainda existem maus padres, quem o negaria? O mundo, por enquanto, não possui traços de terra especial e diferente para que se mantivessem jardins inacessíveis aos vermes. Por mais que nos dediquemos à cultura carinhosa de plantas nobres, lá surge um dia em que a lagarta ou o gafanhoto nos persegue as flores e os frutos, agravando-nos os cuidados e as preocupações. É indubitável que a Igreja tem errado muito, na sua estrutura política, comprometendo a evolução da ideia religiosa, não só pela embriaguez de domínio que assinalou muitos príncipes do pódio eclesiástico no passado, como também pelo relaxamento espiritual que a levou a descurar do aspecto científico das coisas do espírito. É imperioso, porém, notar que o tempo e o sacerdote são ainda os sagrados pontos de referência para milhões de almas ignorantes e fracas, errantes nas velhas trilhas da experiência carnal. Muitos salientam os delitos do confessionário, mas poucos enxergam as consolações e as bênçãos, os estímulos e as alegrias aí nascidos, a troco da amargura e do sacrifício de abnegados campeões da fé, constrangidos à incessante renúncia pelas necessidades populares e pelas exigências dos princípios hierárquicos, entre a miséria dos pequenos e a opulência dos grandes. Há esses padres honestos e admiráveis, espalhados no turbilhão das cidades babilônicas ou esquecidas na singeleza dos campos, e que fazem dos votos contraídos a razão da própria vida. Dirijo o meu pensamento de carinho e de veneração para dizer-lhes que, se a morte é uma grande surpresa para quantos levantaram o sagrado cálice, à frente do altar, a virtude é sempre a mesma divina moeda de luz nos mais remotos centros da vida. Jesus não permanece muito tempo junto daqueles que lhe consagram hosanas, mas algemados ao formulário e despreocupados do verdadeiro bem, vive sempre, por seus emissários, onde a caridade e a educação se traduzam em ações dignificantes que objetivem o progresso e a felicidade de todos, independentemente do credo individual. Ninguém está em condições mais favoráveis que o Padre sincero, para estabelecer a felicidade legítima da multidão. Não é desencadeando a discórdia que se mantém a fé, nem cevando a ignorância que se conserva a harmonia.
Ninguém se valha da sangue-sedenta espada da tirania, nem do veneno sutil da desobediência, no intuito de auxiliar aqui ou além. A exibição de poder gera revolta. A indisciplina favorece a subversão. Cristo não praticou o separatismo, antes ensinou a paciência, a tolerância e a ordem, recomendando fosse facultado ao joio o direito de crescer naturalmente, ao largo do trigo, até o dia da ceifa. O Mestre não se declarou contra o aperfeiçoamento da alma à nação naquela região da vida e, sim, asseverou que somente a verdade nos fará livres, nem se insurgiu contra ninguém, tomando partido de alguns. Aceitou, ele mesmo, a cruz do sacrifício e da morte, indicando-nos o caminho para a ressurreição e para a vitória. O verdadeiro programa de salvação prescinde de qualquer conflito e dispensa o dogmatismo e a rebelião. Enquanto surgirem duelos de pontos de vista, com perturbação e desordem, nas manifestações da fé, a crença não passará de vago clarão a perder-se nas sombras do fanatismo. A ideia é um modo de expressão espiritual quanto à linguagem. Cada qual adora o Senhor segundo sua capacidade de elevar-se nos domínios do conhecimento e da virtude. A igualdade absoluta, no plano das potencialidades e das aquisições relativas, é com acento grave e absurdo e insofismável. Em razão disso, tão digno de lástima é o sacerdote que condena, quanto o crente que o amaldiçoa. Aquele que realmente desperta para o bem e deseja colaborar na felicidade comum, põe os atos muito acima das palavras, cultiva o discernimento e afasta de si qualquer pensamento agressivo ou ocioso, compreendendo que a obra de regeneração de cada um requer a ação do tempo e o concurso direto de quantos já formam a vanguarda do progresso moral. Reconhecendo a posição ideal do padre para orientar o serviço iluminativo da caridade cristã, não devemos esquecer a cooperação devida a todo e qualquer missionário do bem, consagrado à renúncia de si mesmo, a fim de acender nova luz na senda dos homens. Lei nenhuma, ainda que a melhor, tem qualquer significação onde ninguém se dispunha a cumpri-la. Não será lícito concentrar as responsabilidades da construção do bem de todos na cabeça de um só. O serviço da comunidade exige divisão e descentralização. Consagrar o espírito ao apostolado com Jesus é dever. Quem se interessa, efetivamente, pela prosperidade popular não suspira pela galeria dos grandes encargos públicos, nem reclama vasto patrimônio amoedado, os quais, na maioria das vezes, são verdadeiros empecilhos ao ascendimento do coração ao reino divino. É indispensável descerrar a alma às alegrias do serviço do bem, partilhando com os outros a experiência de cada dia. Convertamos, assim, as naves dos templos em abrigos providenciais da legítima fraternidade, que recolham os enfermos, os fracos, os desamparados da terra, os tristes, os desesperados e as criancinhas sem lar. Consolidemos nos santuários o trabalho da assistência social e da escola ativa, para que a Igreja represente o papel de orientadora maternal das criaturas, não só nos breves instantes do ofício religioso, mas igualmente pelo tempo adentro, correspondendo aos anseios do povo que procura em suas diretrizes a segurança e a paz. Desejamos, porém, que modificações nasçam, não de encíclicas e pastorais, mas, sim, espontaneamente, do coração. A elevação comum é problemas da unidade. Procede o renascimento moral de indivíduo para indivíduo. O pastor é o núcleo do rebanho, a cuja inspiração as ovelhas obedecem, gravitando em torno de suas deliberações. O sacerdote de uma paróquia é a alma dela mesma. Ele pode, mais do que ninguém, entender-se com os mais velhos, amainando a ventania que sopra do passado, e conversar com os mais jovens, preparando o futuro. Em torno dele se espraia largo mundo de trabalho e de esperança, que lhe não cabe menosprezar. Todo êxito, contudo, depende da compreensão e do discernimento, do bom senso e da boa vontade. As renovações indiscutivelmente benéficas da história não se originam da rebelião. O maior movimento transformador do mundo ainda é o cristianismo, cujo fundador se deixou crucificar, ao invés de reclamar e ferir. Se o sacerdócio da atualidade quiser operar a renascença do espírito popular,
Antes que o progresso natural lhe imponha, é imprescindível se devote à concretização do Evangelho, na missão de instruir e consolar, em nome do Senhor. Para isto, porém, é necessário estender os braços e apertar alheias mãos em atitude compreensiva, reduzindo a escombros as velhas trincheiras da intolerância e da discórdia. Deus é o Pai de todos os membros da família humana e das mínimas formações da natureza, e não podemos esquecer, na Terra, que o Cristo é o mesmo para todos, embora nem todos possam analisar, por agora, a influência do Messias. A escada evolutiva e a luta regeneradora apresentam degraus e fases de magnífica expressão. Cada homem recebe o sol e o ar, segundo a atitude em que se coloque. Observado de ângulo mais alto, o ministério da Igreja, em suas bases cristãs, cresce e se avoluma no tempo e no espaço, mas ai de nós quando mordomos distraídos de nossas responsabilidades na aplicação de seus tesouros imperecíveis. Nessa condição, por mais hipertrofiados estejamos na ilusão dos postos e dos títulos, reduzimos-nos à insignificância dos servos inúteis, porque todos os monumentos da vaidade humana se esboroam e se tornam em pó ao vendaval da morte. Então, cambaleamos no bojo das trevas, fantasmas de ruína espiritual que só a força da prece restaura. Profunda comiseração nos possui ante os colegas que ainda jazem nas sombras, e é por isso que, entendendo agora, mais do que nunca a puerilidade dos dogmas, a necessidade de melhor discernimento, a vacuidade das honras e a substância dos dons divinos, regressamos do sepulcro para dizer aos velhos companheiros do breviário que a coroa da vida, para acomodar-se à nossa cabeça, reclama esforço mais amplo na disseminação das boas obras. Efetivamente, a instituição católico-romana, no que se refere às suas ligações legítimas como mestre divino, não morrerá. O tempo lhe reorganizará os quadros e lhe refundirá os regulamentos, tanto lhe alterando a vida e os valores, quanto a charrua modifica a paisagem, mas não podemos esquecer que o sacerdote genuinamente cristão, onde estiver, desde hoje, pode afeiçoar-se a Jesus e propagar-lhe o divino apostolado na senda. Bento Pereira. Enquanto o discípulo apenas se enlevava na meditação, acerca do Mestre, tudo se lhe afigurava harmonia. Cada ensinamento era para ele uma nascente de luz, rasgando horizontes novos. E, por isso, a vida nunca lhe pareceu tão suave e risonha. Ébrio de júbilo, dividia-se entre o firmamento povoado de estrelas e a terra de flores, a repetir: que não farei por ti, Senhor? Muitas luas decorreram, assinalando a passagem do tempo, quando o mestre deliberou chamá-lo à sua presença augusta. Escutando a divina voz, o aprendiz pôs-se em marcha, transbordante de contentamento. Que não faria para testemunhar amor e gratidão? Em plena estrada, contudo, arrefeceu-se-lhe o ânimo, é que lhe era enorme o dispêndio de energia, ressumando-lhe o suor em grossas bagas. Erguia-se a poeira, fustigando-lhe o rosto. De espaço a espaço, desabava um temporal, dardejando-lhe em torno raios deslumbrantes e aterradores, e então a lama se novelara e esparzia em todas as direções. Quando a sede o escaldava, não via senão água barrenta, e, se a fome o corroia, somente encontrava frutos amargos e ervas venenosas. Ele, que começara a viagem à marcha batida, arrastava-se agora passo a passo. Serpentes e ciladas multiplicavam-se na dificultosa jornada. E ele, prometera amor a todos e a tudo, lançava-se ao ódio. Ele, que louvava a humildade, entregava-se à revolta. Ele, que enxergava no mundo o templo magnificente do Eterno, passara a considerar a natureza taça de fel. Incapaz de compreender a necessidade da luta para o crescimento da própria alma, ele, que se afirmara apaixonado pela perfeição do Mestre, duvidou de sua sabedoria e previdência. Por que não vinha o Senhor em seu auxílio? Por que abandonaram o aspirante da luz em plena desesperação? Depois de longa reflexão, recolheu-se à extrema tristeza e fugiu à estrada real da redenção, arrojando-se, espavorido, aos formidáveis desfiladeiros das margens. Assim decorre na jornada cristã. Enquanto o seguidor do Evangelho apenas dorme e sonha, falando e imaginando,
fora das realidades que lhe dizem respeito. É como o bateleiro em que lago plácido, avogar de manso a brisa acariciante, sob um céu azul, mas, se desperta e resolve navegar no largo oceano, ao encontro da claridade divina, pensando e agindo, conscientemente, de acordo com as lições do Mestre. Os recifes e os evangelhos lhe sobranceiam o batel, em desafio ao aventureiro. Trava-se, então, a grande batalha. Somente a fé ungida de amor conseguirá vencer. Saúde. Joaquim Murtinho. Se o homem compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o guardam além da morte, certo se consagraria à vida simples, com o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. A escravização aos sintomas e aos remédios não passa, na maioria das ocasiões, de fruto dos desequilíbrios a que nos impusemos. Quanto maior o desvio, mais dispendioso o esforço de recuperação. Assim, também, cresce o número das enfermidades à proporção que se nos multiplicam os desacertos, e, exacerbadas as doenças, tornam-se cada vez mais difíceis e complicados os processos de tratamento, levando milhões de criaturas a se algemarem a preocupações e atividades que adiam, indefinidamente, a verdadeira obra de educação que o mundo necessita. O homem é inquilino da carne, com obrigações naturais de preservação e defesa do patrimônio que temporariamente usufrui. Não se compreende que uma pessoa instruída amontoe lixo e lama, ou crie insetos patogênicos no próprio âmbito doméstico. Existe, no entanto, muita gente de boa leitura e de hábitos respeitáveis que não se lhe dá tochar dos mais vários tóxicos à residência corpórea e que não acha mal no libertar e cólera e a irritação, de minuto a minuto, dando pasto a pensamentos aviltantes, cujos efeitos por muito tempo se fazem sentir na vida diária. Sirvamo-nos deste símbolo, para estender-nos em mais simples considerações. Se sabemos imprescindível a higiene interna da casa, por que não movermos o espanador da atividade benéfica, desmanchando as teias escuras das ideias tristes? Por que não fazer ato salutar do uso da água pura, em vasta escala, beneficiando os mais íntimos escaninhos do edifício celular e atendendo igualmente ao banho diário, no escrúpulo do asseio? Se nos desvelamos em conservar o domicílio suficientemente arejado, por que não respirar, a longos haustos, o oxigênio tão puro quanto possível, de modo a facilitar a vida dos pulmões? Quem construi uma habitação, cogita, não somente bases sólidas, que a suportem, senão da orientação, de tal jeito que a luz do sol envolve e penetre profundamente. Jamais voltaria-se alguém a situar o ambiente doméstico numa caverna de troglodita. Analogamente, deve o homem assentar fundamentos morais seguros, que lhe garantam a verdadeira felicidade, colocando-se, no quadro social onde vive, de frente voltada para os ideais luminosos e santificantes, de modo que a divina inspiração lhe inunde as profundezas da alma. Frequentemente a moradia das pessoas cuidadosas e educadas se exorna, em seu derredor, de plantas e de flores que encantam o transeunte, convidando-o à contemplação repousante e aos bons pensamentos. Por que não multiplicar em torno de nós os gestos de gentileza e da solidariedade, que simbolizam as flores do coração? Ninguém é tentado a descansar ou edificar sem recintos empedrados ou espinhosos. Assim também, a palavra agradável que proferimos ou recebemos, as manifestações de simpatia, as atitudes fraternais e a compreensão sempre disposta a auxiliar, constituem recursos medicamentosos dos mais eficientes, porque a saúde, na essência, é a harmonia de vibrações. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. A mente aflita despede raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. O homem comumente apenas registra efeitos, sem consignar as causas profundas. E que dizer das paixões ensopitadas, das enormes crises de ódio e de ciúme, dos martírios ocultos do remorso,
que rasgam feridas e semeiam padecimentos inomináveis na delicada constituição da alma. Que dizer relativamente à hórrida multidão dos pensamentos agressivos de uma razão desorientada, os quais tanto malefício trazem, não só ao indivíduo, mas, igualmente, aos que se achem com ele sintonizados. O nosso lar de curas na vida espiritual vive repleto de enfermos desencanados. Desencanados embora revelam psicoses de trato difícil. A gravitação é lei universal, e o pensamento ainda é matéria em fases diferentes daquelas que nos são habituais. Quando o centro de interesses da alma permanece na Terra, embalde se lhe indicará o caminho das alturas. Caracteriza-se a mente também, por peso específico, e é na própria massa do planeta que o homem enrodilhado em pensamentos inferiores se demorará, depois da morte, no serviço de purificação. Os instrutores religiosos, mais do que doutrinadores, são médicos do espírito que raramente ouvimos com a devida atenção, enquanto na carne. Os ensinamentos da fé constituem receituário permanente para a cura positiva das antigas enfermidades que acompanham a alma, século tras séculos. Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente, onde fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam, não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Qualquer criatura, conscientemente ou não, mobiliza as faculdades magnéticas que lhe são peculiares nas atividades do meio em que vive. Atrai e repele. Do modo pelo qual se utiliza de semelhantes forças depende, em grande parte, a conservação dos fatores naturais de saúde. O espírito rebelde ou impulsivo que foge às necessidades de adaptação, assemelha-se a um molinete elétrico, armado de pontas, cuja energia carrega e, simultaneamente, repele as moléculas do ar ambiente. Assim, esse espírito cria em torno de si um campo magnético sem dúvida adverso, o qual, a seu turno, há de repeli-lo, precipitando numa roda viva por ele mesmo forjada. Transformando-se em núcleo de correntes irregulares, a mente perturbada emite linhas de força, que interferirão como tóxicos invisíveis sobre o sistema endocrínico, comprometendo-se a normalidade das funções. Mas não são somente a hipófise, a tireoide ou as cápsulas suprarrenais as únicas vítimas da viciação. Múltiplas doenças surgem para a infelicidade do espírito desavisado que as invoca. Moléstias como aborto, a encefalite letárgica, a esplenite, a apoplexia cerebral, a loucura, a nevralgia, a tuberculose, a coreia, a epilepsia, a paralisia, as afecções do coração, as úlceras gástricas e as duodenais, a cirrose, a icterícia, a histeria e todas as formas de câncer podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. Em muitos casos, são inúteis quaisquer recursos medicamentosos, porquanto só a modificação do movimento vibratório da mente, à base de ondas simpáticas, poderá oferecer ao doente as necessárias condições de harmonia. Geralmente, a desencarnação prematura é o resultado do longo duelo vivido pela alma vigilante. Esses conflitos prosseguem na profundeza da consciência, dificultando a ligação entre a alma e os poderes restauradores do que governam a vida. A extrema vibratilidade da alma produz estados de hipersensibilidade, os quais, em muitas circunstâncias, se fazem seguir de verdadeiros desastres organopsíquicos. O pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma energia, tendo, conseguintemente, seus efeitos. Se o homem cultivasse a cautela, selecionando inclinações e reconhecendo o caráter positivo das leis morais, outras condições, menos dolorosas e mais elevadas, lhe presidiriam a evolução. É imprescindível, porém, que a experiência nos instrua individualmente. Cada qual em seu roteiro, em sua prova, em sua lição. Com o tempo aprenderemos que se pode considerar o corpo como o prolongamento do espírito, e aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidade. Até alcançarmos, no entanto, esse período áureo da existência na Terra, continuemos estudando, trabalhando e esperando. 3 almas. Mâncio da Cruz. Na antecâmara do céu,
3 almas se reuniam, à espera do anjo de passagem, que, por fim, veio atendi-las no etéreo limiar. Uma em veste branca, outra em traje dourado e a última em roupagem escura. A primeira, ostentando nível túnica, ataviada de linfas guirlandas, erguia a desassombrada cabeça e dizia sem palavras: quem mostrará maior pureza que a minha? O mensageiro acolheu com bondade e abriu-lhe a porta de acesso. Contudo, ao transpô-la, como que aturdida por invisíveis raios, a entidade recuou, exclamando: não posso. Não posso. Disparando interrogações ao vigilante fiscal, explicou Sisti, afetuoso. Realmente, envergas o manto lireal, mas o teu coração permanece pesado e escuro. A beleza de tua veste não representa a virtude, porque te acovardaste ante a luta. Salvaste as aparências, à custa do suor alheio. Outros choraram e sofreram, para que te mantivesses na pureza externa. Volta ao mundo e santifica o vaso do sentimento. Adiantou-se a segunda entidade, exibindo dourada coroa na fonte. De aspecto grave, na bela túnica jaúde em que se envolvia, pensava: quem saberá mais do que eu? Do sagrado pórtico, no entanto, retrocedeu, com expressão de terror, e, fazendo perguntas ao anjo, dele ouviu novos esclarecimentos. Mostras a glória do saber, mas o teu coração jaz inerte e enregelado. Adquiriste a palma da ciência, todavia, como pudeste esquecer o labor dos que padecem pela exaltação do bem? Torna a casa dos homens e acorda para a compaixão, para o auxílio e para a caridade. Logo após, a terceira aproximou-se hesitante, atendendo ao chamado que o emissário do alto lhe dirigia. Trazia a fronte humilhada e a vestidura coberta de lama e cinza. Abeirou-se, em lágrimas, do milagroso portal, exclamando consigo: Senhor, que será de mim? Em se colocando, porém, à frente das forças que fluíam da abertura, claridade radiosa se fez em torno dela e o que era barro e fuligem transformou-se em luz que parecia nascer-lhe do peito, no imo do coração transformado em sol. A alma estática e venturosa partiu, demandando os resplandecentes cimos. E, porque as duas almas incapazes da subida lhe dirigissem novas inquirições, o funcionário angélico esclareceu. Vimos agora um coração diligente na obra do amor universal. Aquele viajante, que ora se dirige para o trono eterno, veio até nós em condições que nos pareciam desfavoráveis. No entanto, a lama que lhe extravasava das mãos e dos pés, a nuvem de pó que lhe cobria o rosto e os braços, enegrecendo-lhe as vestes, eram os remanescentes da calúnia, da ironia, da maldade e da ingratidão que lhe foram atiradas na terra por muitos e que lhe suportou, com paciência, durante longo tempo, na obra da fraternidade entre as criaturas. As úlceras que se lhe abriram na alma ditosa, porém, transubstanciaram-se em pontos de sintonia com a luz celestial, que nele se inflamou, vigorosa e sublime, descortinando-lhe o caminho da imortalidade. Determina a justiça receba a cada um de acordo com as suas obras. E enquanto o obreiro aprovado se elevava, célere, no infinito, a alma branca e a alma dourada volviam a mundo de matéria espessa, a fim de diplomarem, convenientemente, no aprendizado divino do fazer e servir. Se semeias. Francisco Malhão. Se semeias com amor, não te espante a terra eriçada de espinhos. Que seria da lavoura sem o arado firme e prestimoso, que opera a renovação? Que seria da vida, sem a persistência da boa vontade? Ergue-te cedo, cada dia, e espalhe os grãos do entendimento e do serviço. Provavelmente, surgirão, cada hora, 1000 surpresas inquietantes. As ruínas consequentes do temporal, o biote da serpe oculta, os seixos pontiagudos da estrada, a soturna visão do pântano, a guerra sem tréguas contra os animálculos daninhos, os calos dolorosos das mãos e dos pés, a expectativa torturante, são que vive em sua luta diária o semeador que se decide a trabalhar. Recompensas. Não aguardes a remuneração da terra. O mundo está repleto de bocas famintas que devoram pão, sem cogitar dos sacrifícios ou das lágrimas que lhe deram origem.
Enquanto peregrinares entre os homens, o teu prêmio virá do perfume das flores, da luminosa vestidura da paisagem ou do caricioso beijo do vento. Se semeias com amor, não indagues de causas. Consagra-te ao esforço do bem, para que o solo se renove e produza. Compadece-te da terra sem água. Não desampares o deserto. Não te irrite o charco. Ajuda sempre. A felicidade vem do amor, o progresso vem da cooperação. A lavoura do espírito é semelhante ao manho do campo. Auxilias sem cessar. Se semeias com amor, jamais desanimes, porque se é teu o trabalho do plantio, a semente, o crescimento e a frutificação pertencem ao divino semeador, que nunca se cansa de semear. Dentro de nós. Bartolomeu dos Mártires. De nós mesmos flui o manancial da vida. Vitória ou derrota, alegria ou tristeza, felicidade ou infortúnio, são produtos do nosso próprio coração. Deus concede recursos iguais para todos, e nós facilitamos ou complicamos os processos de execução dos propósitos divinos a nosso respeito. As leis do trabalho não se modificam. Não existe privilégio. Ninguém foge ao cumprimento da lei. Realizaremos quanto nos cabe no tempo, ou voltaremos a lide com o tempo, a fim de criar, refazer ou reaprender. À custa do calor na forja, converte-se o ferro bruto em utilidade. Sofrendo a chuva e o vento, entreabre-se a flor numa festa de cor e de perfume. Consumindo-se, o óleo na candeia se transforma em luz. O brilhante é o coração da pedra que se deixou lapidar. Cada criatura observa a criação de acordo com as experiências que já acumulou. Conquista-te. Aprende. Cresce. Ilumina-te. Eis as sugestões da natureza, em toda parte. Quando o homem adquirir olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberá a beleza da espiritualidade vitoriosa e distinguirá a sintonia da eternidade. Tudo depende de nós. A sombra e a claridade, a cegueira ou a visão, a fraqueza e o fortalecimento surgem em nosso caminho, segundo a direção que impusermos às sagradas correntes da vida. Deus é amor, é criação, é vida, e em movimento, é alegria, é triunfo. Dirijamos nosso sentimento para a vontade do Senhor e o Senhor naturalmente nos responderá, santificando-nos os desejos. Remoço. Silvia Serafim. Os que trazem o coração qual se fosse vaso de fel no peito, jamais devem tomar da pena para extravasar a amargura. Entretanto, há feridas que, expostas, podem evitar a eclosão de outras feridas, e aflições que, desabafadas, consolam os que padecem. Reencontrar a vida, além da morte, para quem julgou o túmulo simples amontoado de cinzas, dentro da noite indevassável do nada, é castigo pior que a miséria. É preciso haver de todo perdido a razão para despenhar-se alguém no extremo desespero de acometer a verdade, como se as trevas pudessem investir contra a luz. Orgulho e cegueira. Como não enxergar as mãos de Deus, nos menores trilhos do mundo, amparando-nos a alma frágil e desafiando-nos, com doçura, a escalar os íngremes e empedrados caminhos que conduzem à perfeição. Formei nas fileiras dos que se pavoneiam de fortes, sendo fracos, e que se presumem justos quando não passam de instrumentos da injustiça, e rolei no vale fundo e sombrio do sofrimento, presa de meus próprios conflitos interiores. Não venho romancear o drama triste de minha peregrinação cedo cortada para a multiplicação de minhas dores. Venho rogar aos infelizes que não rejeitem o remédio oferecido pela consolação religiosa e pedir aos grandes infortunados, que já não possuem a fé, não recusarem a esperança no amanhã, que é sempre uma surpresa capaz de restituir-lhes a coragem e a confiança. Ninguém procura a morte antes do dia em que ela mesma, convertida em anjo piedoso, lhe venha trazer a livre renovação. Ela deve constituir o ensinamento derradeiro na escola da experiência humana. Compete-nos aguardá-la, com paciência e valor, sem o risco de desequilibrarmos a nossa alma provocando-lhe a foice. Perguntar-me-ão, provavelmente, se não existe aqui bálsamo para as nossas chagas, e compaixão divina para as nossas fraquezas. Responderei que sim,
que há medicamento para as nossas enfermidades e socorro celeste para os nossos gemidos, mas o nosso agradecimento pelos bens recebidos mistura-se à vergonha pelos males que praticamos, vergonha de haver menosprezado as sugestões da consciência e enseguecido a razão, a favor dos interesses pequeninos de nosso eu desvairado, contra as possibilidades de aprimoramento e elevação da nossa individualidade eterna. Agora compreendo a imposição fatal da lágrima no mundo. O sofrimento é criação nossa, fogueira constante em que buscamos consumir os resíduos de nossas imperfeições. Ó Deus, socorre o entendimento das criaturas, favorecendo-lhes a penetração na realidade. Ao toque de teu amor, o homem reconhecerá, enfim, a grandeza da lei. A estrada luminosa da evolução e da redenção está aberta. Bem-aventurados os que a percorrerem, aceitando o obstáculo por lição e a dor por mestra, porque no dia em que se despedirem da carne terão encontrado, em verdade, a grande libertação. De Salomão Souza Caldas. Melhor é aquele que se julga insignificante e vive cercado de servos, com os quais trabalha para o bem comum, do que o homem preguiçoso e inútil, faminto de pão, mas sempre interessado em honrar a si mesmo. Lavra o campo das possibilidades que o mundo te conferiu, para que respires na fartura, porque o homem inativo residirá com a miséria. Ainda mesmo que a preguiça pareça adornada de ouro, um dia acordará nua e empestada, ao clarão das realidades eternas. Enquanto as mãos do ímpio tecem a rede dos males, prepara com o teu esforço a colheita das bênçãos. Tudo passa no mundo. O mentiroso pagará pesados tributos. O desapredado ferirá a si mesmo. O imprudente acordará nas sombras da própria queda. O avarento será algemado às riquezas que amontoou. O revoltado estará em trevas. Mas o homem justo e diligente vencerá o mundo. Página breve. Francisco Vilela Barbosa. Tudo é harmonia e ascensão no universo, não obstante a dor que renova constantemente a casa do homem, temporariamente edificada entre as limitações do berço e do túmulo. Tudo é ordem, crescimento e amor na criação infinita. Debalde a ignorância estabelece mentiroso domínio sobre a tirania, sobre a separação e sobre a discórdia, porque, depois da guerra ou da tempestade, a vida reconstrói seus ninhos de evolução e esperança, de alegria e beleza. Acima das civilizações mortas, outras civilizações nascem e florescem. O facho da inspiração celestial brilha em todas as épocas, acompanhando o roteiro das gerações. Homens da terra, detende-vos e escutai. Tempos novos se abrem à visão do vosso entendimento. A voz do alto, através da assembleia crescente dos emissários do bem, semeia luz e verdade nos vales sombrios da inércia e da morte. E do seio da própria matéria, que hoje vos descortina a sublimidade dos seus segredos e das suas forças, caminhareis para a nova era do Espírito, glorificando, em vós mesmos, a grandeza da vida e o esplendor da eternidade. O tempo. J. Nogueira. Sombra espessa anuviava meu pensamento. Férreos dedos invisíveis constrangiam meu coração. Seria a aproximação do fim do corpo. Minha consciência aturdida assemelhava-se a uma vesita a esvoaçar numa furna povoada de horripilantes serpes. De repente, no entanto, num milagre de alegria e de luz, vi-me lépido, à distância da câmara sombria, como se houvera despido a pesada túnica de um pesadelo. O crepúsculo velava rápido o céu, e eu, por mais que ansiasse retomar o caminho do refúgio doméstico, a fim de anunciar a boa nova, sedento de comunhão espiritual no santuário do amor puro, não conseguia atinar com o rumo certo. Seguia a estrada diferente, em paisagem nunca vista. Larga avenida, marginada de arvoredo e flores, estendia seu piso de saibro argenteado, sobre o qual se refletiam as lucilantes estrelas. O vento fresco brincava por entre a ramagem perfumada, que respondia em doces acordes, como se ocultasse harpas intangíveis, enquanto a noite acendia novos astros, na imensa cortina azul do firmamento. E eu seguia sempre, colhido em êxtase intraduzível. Meu corpo fizera-se leve e ágil como nunca, e embora sustentasse o impulso natural da marcha, comandando a mim mesmo,
Tinha a impressão de que jornadeava, não para satisfazer a propósito determinado, mas atendendo a inexplicável magnetismo, porque não obstante me detiver-se, de quando em quando, de olhar fito nas constelações que me deslumbravam, misteriosas e belas, no lençol anilado do infinito, caminhava, ébrio de ventura, à maneira da ave atraída para cima, presa, porém, simultaneamente, ao ninho terrestre. Aliviado de todas as preocupações, como se houvera sorvido o brando anestésico, fui à inefável solidão, quando se me deparou o indescritível planilúnio, que banhava o caminho até as mais remotas curvas. Dir-se-ia que o astro noturno se aproximava de nós, com afagos maternais, envolvendo-nos em suas irradiações de luz prateada. Só então percebi que não me achava isolado na viagem maravilhosa. Sob o pálio da suave claridade enxerguei longa procissão de vultos silenciosos, entre os quais me perdia. Alguns se destacavam nítidos e tão livres, quanto eu mesmo, outros, porém, se agarravam uns aos outros, como se temessem o desconhecido. Mulheres, de rosto semivelado por sendal semelhante à evanescente neblina, sustinham companheiros que me pareciam heróis repentinamente enlouquecidos, tal a expressão de beleza e de pavor que se lhes estampava no semblante inquieto, ao passo que anciãos, aureolados por tênues reflexos de luz colorida, carregavam jovens dormentes, lembrando pais orgulhosos e felizes, que amparassem filhos enfermos. Desejei gritar a minha aventura e confundir-me entre os viajores, aos quais me sentia inesperadamente irmanados, mas veludosa mão selou-me os lábios ansiosos, enquanto, erguendo os olhos, divisei ao meu lado a presença de simpático velhinho, que me abraçava, risonho, informando. É inútil, sigamos. Onde ouvira, antes aquela voz grave e cristalina? Em que sítio convivera com venerando companheiro, cuja aproximação me banhava em ondas de paz indefinível? Não tive tempo de refletir, porque, de repente, soberbo espetáculo se descerrou à nossa vista. A brilhante avenida desembocou numa praça majestosa, em cujo centro se levantava o magnífico santuário coroado de flores resplandecentes. Ladeado de torres translúcidas que varavam o zimbório estrelado, acolhia a multidão de peregrinos que afluíam ao interior, tomados de reverência e espanto mudos. No recinto, misterioso e amplo, não se elevavam altares nem se mostravam dísticos de qualquer natureza, mas ao longo das arcadas imensas, talhadas em substância lireal, qual se fora argamassa de neve, pendiam guirlandas de rosas luminosas, que em todas as direções expediam sutilíssimo aroma. Nem candelabros, nem quaisquer outros luzeiros compareciam no recinto sublime. Cada flor parecia possuir intangível coração de luz e, todas, aos milhares, inundavam o silêncio ali reinante de verdadeiro clarão de um castelo de fadas. No centro, erguia-se radiosa tribuna, caprichosamente esculpida e lembrando um lírio enorme, a elevar-se da base. Reflexos esmeraldinos cercavam-lhe os contornos de filigrana prateada, e sutil poeira luminescente como que descia do alto, aureolando-a de vivas fulgurações. Centralizávamos no púlpito estranho em nosso olhar, como se ele resumisse os objetivos que nos arrebatavam até ali. Viajantes, anônimos para mim, chegavam aos magotes, penetrando o espaçoso recinto através de todas as portas escancaradas e, quando o santuário pareceu repleto, a veludada cavatina começou a fazer-se ouvir, enlevando-nos dos corações. Grande maioria prosternou-se, de joelhos, e, eu mesmo, de alma ferida nas cordas mais íntimas, deixei que o pranto me corresse dos olhos, recordando o lar terrestre de que me havia distanciado. Flautas e violinos, ocultos na abóbada por tufos compactos de flores, pareciam manejados por artistas invisíveis que, a meu ver, seriam anjos enviados do paraíso. Quando a música fundiu as nossas emoções num só impulso de alegria e de amor, reparei que láctea nuvem se fizera visível na tribuna, agora envolvida em grande halo dourado. Pouco depois, essa névoa se transmudava na respeitável figura de um sacerdote, que nos estendia os braços, velados numa túnica de imácula brancura, em largo gesto de bênção.
Quem seria a singular personagem? Hierofante de mistérios remotos ou antenúncio de novas revelações? Tentei dirigir a palavra ao ancião que me acompanhava mais de perto. Entretanto, o mensageiro que tão presto se materializara, ante nosso intraduzível assombro, começou a falar em tom comovido. Irmãos, que vos reunis neste santuário repousante, procurando a paz que vos falta na terra, descerrai a mente ao influxo divino que desce em largos jorros dos mananciais inesgotáveis da bondade infinita. Toda alma é templo vivo, que guarda ilimitada reserva de sabedoria e de amor. Quem vos declararia deserdados dos tesouros universais, quando os sublimes celeiros de bênçãos se amontoam no mundo, ao redor de vossos pés? Como não louvar o poder soberano que vos quinhoa de alegrias e possibilidades sem fim, na estrada que trilhais? Colocados em pleno céu, sob os raios vivificantes do sol que vos ilumina, recebestes, para a romaria da perfeição, acolhedor paraíso de graças que se renovam e multiplicam com as horas, rico de fontes que vos deliciam e de flores que se humilham diante de vossa mão. Como descansar ou entregar-se à fadiga, quando o caminho vos reclama energia santificante? Atentai para o suprimento celestial, que sustenta os ninhos perdidos na charneca e alimenta os lírios que desabrocham no pântano. Estendei para cima os fios do pensamento. A lâmpada que se mantenha perfeitamente ligada à sede de força produz claridade contínua e benfeitora. Como chegastes a descrer da lei de renovação, que mantém os mundos suspensos na imensidade e revigora a corrente d'água humilde e rumorejante, aparentemente esquecida na floresta? Toda vez que duvidais de vós mesmos, da vossa capacidade de progresso e de serviço, duvidais do Criador que nos destinou à glória eterna. E, apontando com a destra ao alto, exclamou: Vede! As constelações nas alturas se harmonizam como membros vivos da família universal. Por que não vos curvardes também, perante a harmonia que nos governa, dentro da vida majestosa e sem fronteiras? Nesse instante, valendo-me da pausa do orador, ergui os olhos tímidos e reparei que as paredes do santuário, inclusive o teto e as torres altíssimas, se haviam transformado em matéria algo transparente, deixando perceber o sublime painel da noite embalsamada de aromas, sob os doces eflúvios de milhões de estrelas. As rosas aumentaram de brilho e a nave emitia faiscantes cintilações. Relanceando circunstantes, verifiquei que todos se mantinham na mesma posição de expectativa e deslumbramento. Flores minúsculas, de tenuíssimo azul, choveram profusamente no recinto, tocando-nos de leve à fronte e desfazendo-se em perfume à altura de nossos corações, como se o céu desejasse impregnar-se de renovadas energias. Insofreáveis comoções me convulsionaram o ser e uma torrente de lágrimas desabou de meus olhos. Que mundo era esse de atmosfera estranha e rarefeita, onde o mágico poder da ideia e da palavra modificava a matéria em sua mais íntima natureza? Lembrei-me, então, dos que deixara longe, perdidos no turbilhão da carne escura e lodacenta. Asfixiante saudade oprimiu meu peito e tentei fugir, ébrio de alegria, para buscar os entes amados e convencê-los da certeza da vida eterna, mas o venerável sacerdote, fascinando-nos com a eloquência e a ternura que lhe fluíam do verbo inspirado, continuou: Que paz pretendeis neste remanso de reconforto? Não estareis, porventura, fugindo à coroa do trabalho, antecipando-vos ao justo repouso. A cada um de vós concedeu o Senhor bendito o campo a lavrar. O terreno é a escola da experiência, o arado é o corpo. Desfrutais a bênção do lavrador que se levanta com a aurora, que semeia sem exigências e que se louva no suor em que se purifica e engrandece. Ignorais acaso que para receber com abundância é preciso dar com liberalidade? Não vos pergunto a que se dispondes de riqueza metálica para auxiliar os semelhantes, de vez que o ouro do amor jamais escasseia nos corações cheios de boa vontade. Não indago se sois livres para ajudar, porque os filhos da legítima caridade se honram na oportunidade de servir. Não cogito de vossa cultura intelectual, porquanto a providência celeste, antes de tudo, se utiliza daquele que faz o bem. Em todos os séculos,
respiram na esfera dos homens as almas envelhecidas que montam guarda nos tenebrosos abismos da usura, que constroem a estrada larga da liberdade destrutiva, fomentando a indisciplina e que se revelam ativas nos cálculos e entorpecidas nas boas obras. E, em tom diverso, que me abalou as profundezas do espírito, inquiriu, amorável e terrível: eu vos pergunto pelo tempo, irmãos, pelo tesouro das horas que o doador supremo vos concedeu no desdobrar dos dias. Pergunto-vos por essa riqueza, comum a todos, porque os minutos são uniformes para os bons e para os maus. Cada um de nós estrutura o destino, dentro do tempo, patrimônio de Deus, que usamos segundo a nossa vontade. Somos artífices de nós mesmos, de nossa ascensão ou de nossa queda. Somos aquilo que gravamos na tela das horas. Nossos veículos de manifestação, a saber, nossas qualidades características, tendências e dons, com todos os atributos da personalidade visível e oculta, constituem o reflexo de nossas criações interiores. Que fizestes, pois, da benção de cada dia para vos revelardes, assim, desalentados e vacilantes. Em todos os pontos do círculo de abençoado trabalho em que vos agitais, surgem charcos de ignorância e miséria, recrutando-vos a glória de ajudar e redimir. Chagas sanguinolentas de aflição e discórdia infestam o organismo social de que sois agentes vivos, rogando o socorro de vossa fraternidade, auxílio e perdão. Que fizestes de vosso tempo, nas liras de luta e de amor que fostes chamados a cultivar? Aprendestes com o Mestre crucificado que o maior do mundo será sempre o servo de todos. Que espécie de serviço realizastes para exigirdes a graça do auxílio, quando sabeis que o próprio Cristo não alcançou a ressurreição de esplendores sem a cruz de trevas? A paz não é dom gratuito e, sim, fruto divino do coração. Crede. O universo é a congregação infinita de sóis que se multiplicam no ilimitado, entretanto, nunca abandonareis o cubículo da Terra sem aparelhar as próprias asas. Chumbados ao chão do planeta, enquanto vos agarrardes ao negro visco do eu, exibireis mil formas no curso dos séculos, à maneira das sementes que germinam, florescem e morrem, encasuladas no solo, para nascerem de novo, em obediência às leis da natureza que, em tudo, é o solo externo do Altíssimo. Proclamais a fadiga como credencial para consolo celeste, entretanto, é imprescindível conhecer a causa do vosso cansaço. Quantas lágrimas enxugastes? Quantas noites despendestes à cabeceira dos desamparados do mundo? Quantas horas já destes ao triste, ao miserável, ao aflito, ao canceroso? Quantas vezes fizeste sorrir a esperança nos corações derreados pela desilusão? Quantos pensamentos de verdadeiro amor aos semelhantes emitistes nos caminhos do tempo? Quantas criaturas conduzistes? Quantos irmãos sem refúgio encontraram em vosso espírito o sustento e o incentivo de viver? Quantas dores mitigastes? Quantas luzes acendestes? Interrompeu-se o sacerdote, e as vozes de um carrilhão, que se me afigurava composto de 1000 sinos, ressoaram na abóbada, como se nos achássemos num encantado reduto de duendes. As objurgatórias da elocução como que nos haviam acordado para a grandeza da vida. Extrema palidez marcava todos os semblantes. Refleti, então, nos dias longos, que deixara passar sem a benção de um sorriso sequer os infelizes companheiros da estrada. Vi, dentro de mim, a procissão de rostos pávidos a desfilar, incessante, na via pública, e o choro aflitivo de milhões de crianças desprezadas penetrou meu dito do ser. Revi o pretérito descuidoso e risonho, e, no lance de um simples minuto, minha alma recolheu a visão de todos os infortunados que peregrinaram em meu roteiro, sem uma réstia de esperança, relegados à fome de pão, de agasalho, de afeto e de luz. Acima do turbilhão que se desdobrava aos olhos de minha imaginação, escutava a frase bíblica, que o Senhor dirigiu a Caim, transviado, que fizeste a teu irmão. Não pude resistir, passivamente, à angústia que me tomara o íntimo. De chofre, levantei-me e saí. O mundo distante chamava-me, imperioso.
Por mais que desejasse prosseguir na catedral de neve translúcida, não consegui. A mensagem daqueles sinos desconhecidos abalava minha consciência. Devia ser a voz da própria vida perguntando pelos minutos que eu perdera. Ninguém me deteve. A breve trecho, surpreendi-me em pranto convulsivo, no seio infinito da noite estrelada, como se me despenhasse, lentamente, dos cimos de um palácio à profundez do insondável abismo. O tempo. O tempo. Era necessário valorizá-lo, enche-lo, de claridades e de bênçãos eternas, com quem espalha um tesouro divino para, em seguida retornar com os galardões da vitória aos santuários da imortalidade. De improviso, encontrei-me no quarto, em que me aguardavam o transe final. Abri dificilmente os olhos e contemplei os rostos piedosos que me vigiavam o leito. Quis falar e gesticular, descrevendo tudo quanto vira e ouvira no castelo revelador do plano espiritual, mas os meus braços se mantinham imóveis e minha boca estava erta. Tinha eu agora esclarecimentos que não podia transmitir, notícias que era incapaz de desvelar, e sonhos que não me era dado contar. Ó Senhor, pensei, poupa-me ainda. Mas o mesmo ancião do caminho iluminado fez-se-me visível e repetiu as palavras. É inútil. Sigamos. Obscureceu-se meu raciocínio, como se a pesada sombra abaixasse do aldo sobre mim, e, quando me reconheci desembaraçado da carne, iniciei outra caminhada, chorando amargamente. Meditação. Múcio Teixeira. Sou filho de Deus e herdeiro da criação. O amor, divina luz, fulgura em mim. Meus pensamentos renovam minha ação incessante. Cresço para a perfeição com o meu trabalho de cada dia. Respiro em comunhão com a vida infinita. Vivo entre meu Pai e meus irmãos, no silêncio e na atividade. Valho-me do discernimento para encontrar a verdade pela porta do bem. Estou aprendendo a encontrar a infinita sabedoria em todas as situações, seres e coisas do meu caminho. Minha vontade é a minha bússola no mar da experiência. Procuro no próximo a melhor parte. Esqueço todo o mal. Recebo as dificuldades como lições. Transformo-me naquilo que imagino. Reconheço que devo render culto à providência divina, servindo aos outros. Alegria é o meu clima. A confiança é o meu processo de realizar. Teço invisíveis laços para a materialização dos meus desejos. Todas as criaturas me ensinam algo de belo e útil. Agir para bem fazer é a minha obrigação incessante. Ainda eu tudo posso. Reflexões. Mariano José Pereira da Fonseca. O cemitério pode ser um campo de nivelamento das criaturas, mas a morte é um crivo de luz, operando a rigorosa seleção das almas para a continuidade da vida. Quando um homem se ilumina por dentro, transforma-se numa estrela, brilhando na cruz da carne. Distribui com os outros o contentamento de viver, trata com todos e não fujas à convivência de quantos respiram em teu clima comum. Mas não ouvides que entraste sozinho no mundo e que sozinho deverás sair dele. Sem dúvida, há ressurreição geral, depois da morte. No entanto, além túmulo, os caminhos não são os mesmos para todos. Não procures, à noite, a celeste claridade que somente o dia te pode oferecer. Se pretendes auxiliar os mortos que atravessaram as fronteiras de pó e cinza, começa a tua obra ajudando os mortos-vivos que te rodeiam. A inteligência ociosa é uma espécie de múmia entalada na carne. O trabalho bem vivido é um manto que esconde todos os defeitos, tanto quanto o amor cobre uma multidão de pecados. Considera os semelhantes pelo valor que revelam e não segundo os teus caprichos. Muitas teorias importantes, mas inteiramente irrealizáveis, somente causam incêndio destruidor na cabeça. A inteligência ociosa é uma espécie de múmia entalada na carne. O trabalho bem vivido é um manto que esconde todos os defeitos, tanto quanto o amor cobre a multidão de pecados. Considera os semelhantes pelo valor que revelam e não segundo os teus caprichos. Muitas teorias importantes, mas inteiramente irrealizáveis, somente causam incêndio destruidor na cabeça. Um homem culto, sem a disciplina de si mesmo, assemelha-se, de algum modo, a um livro escrito às avessas. Procura a região superiores da vida,
onde possas atender a teus ideais de elevação, mas não te isoles da humanidade. Uma casa sem janelas seria um sepulcro de corpos vivos. Quando a coragem que se fundamenta em simples motivos humanos, pode ser tomada por temeridade, quando se aproxima das razões divinas, chama-se valor moral. Analisa com vagar